tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Essa palestra, vou falar um pouquinho sobre o gesto do cinema. Meu nome é Igor Capelato. Para quem não me conhece, eu trabalho com cinema desde 96, 97. E trabalhei muito tempo com roteiro, depois eu fui para a área de direção, de edição, de fotografia. Migrei aí por todas as áreas possíveis do cinema. Sou formado em comunicação, né, publicidade, propaganda, mas trabalhei praticamente 2 anos com publicidade e já corri de volta para o cinema para trabalhar com cinema. E minha pesquisa atual de doutorado, que eu estou fazendo pelo Multimeios aqui na Unicamp, Instituto de Artes, ela começou com uma pesquisa onde eu estava querendo investigar o que faz uma pessoa gostar ou não de um filme. Por que determinados filmes agradam o público e determinados filmes não agradam? Por que às vezes a gente sai assim do cinema, a gente lembra de uma cena, de um filme? Tem filmes que ficam marcados aí na história, né? A gente vai ver aqui, eu vou mostrar Hitchcock, por exemplo, a gente fala em Psicose, a gente lembra da cena de Psicose, mesmo que não tenha visto o filme, a gente tem uma certa memória, mesmo que imaginativa, né, vamos dizer assim, a gente tem uma imagem do que é o filme, do que é a cena do filme. E eu fiquei curioso com essa investigação, né? Então eu comecei a processo de 1 ano aí, 1 ano e pouco investigando, e hoje a pesquisa acabou guiando por um dos tópicos que foi o que mais apareceu ao longo da pesquisa, que foi a questão do gesto. Investigar o gesto no cinema me fez entender muito do que aproxima ou distancia o espectador. Além de outros elementos, né, como trilha sonora, figurinos e assim por diante, né, a própria trama, eu percebia que, assim, numa escala que eu fui fazendo ali, uma tabela que eu fui fazendo de tudo que era comentado pelas pessoas e pelo que eu analisava dos filmes, cheguei no o elemento que mais apareceu para mim foi a questão do gesto. Então eu quis trazer, né, como elemento central aí para nossa conversa de hoje o gesto no cinema, né? Aqui é o cartaz de divulgação, né? Eu quis trazer de volta a ideia do cartaz aqui no início aqui da palestra para comentar um pouco, né, que a gente vai ver bastante, eu vou falar bastante sobre a ideia de que o gesto não é necessariamente só facial, né? Não é só o gesto da expressão facial que atrai o espectador no filme. Mas para ilustrar o cartaz eu achei interessante, né, brincar com essa ideia do gesto, trazendo tanto um primata, né, Planeta dos Macacos, um robô do filme Eu, Robô, Asimov, né, trazendo Blade Runner, trazendo Iluminado, e de fundo aqui está meio difícil de ver, no cartaz impresso fica mais fácil de ver, que é uma cena do Taxi Driver. E são cenas que são imagens assim, que ficaram marcadas no cinema, né? Eu vou trazer depois ao longo da palestra outras imagens que são imagens que se tornaram ícones, icônicas no cinema, né? E por que será que esse rosto se torna icônico e de repente outro rosto não? Por que às vezes o ator, mesmo não sendo famoso, não tendo um destaque na história do cinema, né? De repente o personagem que ele fez ali teve um destaque e de repente um ator famoso de repente não é lembrado, ou talvez ele seja lembrado como ator, mas ele não tem uma imagem que represente ele nos filmes. Alguns dos tópicos que eu relaciono aí quando eu falo de gesto, que a gente vai ver ao longo da nossa conversa, que é a pausa, o abismo, memória corporal, ethos, fazer agir e ilusão gestual. Eu vou passar um pouquinho por cima aqui, só para vocês já se situarem, né, e depois a gente entra mais profundamente. A questão do gesto, né, que é o que eu vou falar do modo geral, é a ideia de aquilo que articula, né? O gesto é a articulação que fica na memória de quem está vendo um filme, né?
Diria que o gesto no cinema é aquela imagem, aquela expressão, ou aquele ato mesmo que o personagem realiza e que fica, de alguma forma, marcado por espectador. Diferente, talvez, da ação, né? Que a ação é algo que tem começo, meio e fim, e que passa ao longo do filme. Você vê a ação do personagem, mas ela passa batida, né? O gesto, ele seria aquele ápice dessa ação que vai ficar na lembrança do espectador, né? É o rosto da personagem ali gritando em psicose. A gente não lembra do ato todo, quadro a quadro, do que aconteceu na cena. Qual foi o movimento, que mão que estava a faca, que isso, aquilo. Mas a gente lembra do grito dela, e o grito dela fica marcante. A pausa é um conceito que eu vou trazer aí do Wilhelm Flusser, que é um filósofo tcheco, né, um pensador tcheco. Morou durante 35 anos no Brasil, foi professor da USP, e ele escreveu um artigo que depois ele desenvolve em vários outros textos dele, ao longo dos outros textos dele, sobre pausa. A ideia de pausa para o Flusser é a ideia de que a gente, ao longo das imagens, a gente tem um momento de pausa no filme, que é necessário para que o espectador se identifique com o personagem. Então, como eu estava dando de exemplo, Psicose, o rosto dela gritando é porque a câmera faz uma pausa naquela ação toda e permite o tempo que o espectador possa observar o grito dela. Diferente, talvez, de uma outra cena, de algum outro filme que não fique tão marcante, que a gente para observar e vê que a ação teve começo, meio e fim, e não teve nenhum elemento ao longo da ação que sobressaísse, né? Que tivesse essa suspensão aí, causasse essa sensação de pausa. Se a gente vai ver depois, eu vou passar depois da cena do Psicose, a gente vai ver que a cena é rápida até. A ação toda, ela é rápida, se a gente for pensar em comparação a outros filmes da época, ou mesmo filmes recentes, onde se fica muito tempo na personagem que está ali sofrendo, e ali a cena é rápida, mas mesmo ela sendo rápida, ele consegue buscar um plano de câmera que dá essa suspensão, né, que dá essa pausa e reflete o rosto da personagem. Aí o Flusser também vai falar da ideia de abismo. Tem a ver com essa ideia de pausa, né, essa ideia de uma suspensão, mas tem a ver com a ideia de um vão entre dois signos, ou seja, o espaço que há entre o espectador e o filme. Esse ato, né, esse vão que há entre o espectador e o filme, onde a gente pode construir uma ponte de ligação, trazer elementos, e aí eu ressalto a ideia do gesto, trazer o gesto que o espectador vai se identificar, porque o gesto é um elemento que a gente se identifica, tanto emocionalmente, como culturalmente, e por que não corporalmente, né? A gente identifica aquele movimento, aquele gesto, aquele gesticular, e a gente traz isso para o nosso corpo, para a nossa vivência. E aí a gente rompe com esse abismo, a gente faz esse elo entre espectador e filme. Mas vai surgir o abismo quando a gente elimina esses signos, né, e a gente deixa o filme distante do espectador. Aquele filme que o espectador vai na sala de cinema e sai comentando: nossa, eu não entendi nada do filme. Ou se pergunta: teve alguma cena que chamou a atenção? A pessoa nem lembra das cenas do filme. E muitas vezes acontece isso justamente porque não teve um gesto, não teve nada ali no filme que o espectador se identificasse. Então talvez o elemento de identificação que vai dar essa pausa fílmica, a pessoa vai lembrar, né, o espectador vai lembrar daquela imagem e vai romper com esse abismo. Eu trouxe depois do Agamben a ideia de memória corporal. O Agamben, ele vai trabalhar em alguns artigos dele, inclusive nos mais recentes, ele retoma a ideia de memória corporal, que é justamente a ideia de como ele descreve o gesto. Um dos tópicos que ele trabalha sobre gesto é justamente a ideia de que o gesto resgata uma memória do corpo. Você vê um movimento ali, você lembra ou da sua infância, ou da sua adolescência, ou do seu tempo atual, mas são gestos que fazem
a memória surgir, né? Então a memória do espectador ela vai aparecer, vai fluir, e aí o espectador se identifica com aquele movimento, aquela ação que o personagem está realizando. O Agaban ele vai citar nesse conceito de memória corporal que o Benjamin já havia trabalhado também. Walter Benjamin já havia trabalhado com a ideia de memória corporal, onde ele fala que o ator, quando ele representa numa cena fílmica um personagem, primeiro, quando ele representa o personagem. Quando a ideia de representar é a ideia de viver o personagem. Segundo, quando ele representa o personagem para o espectador. Aí tem a ideia de usar o gesto. No primeiro momento, o ator talvez esteja só traduzindo aquilo que o movimento. No segundo momento, ele já traz o gestual. E num terceiro que ele coloca é quando o ator, além de trazer o gesto, ele busca o gesto que vai fazer vínculo com o espectador. Então, para quem é esse filme? Ele busca para quem é o filme, ele busca qual é o espectador daquele filme, e aí ele vai trazer memórias corporais ali para identificação do espectador. O Benjamin ele coloca muito a ideia de que a obra de arte, de modo geral, e os filmes principalmente, se é um filme, por exemplo, voltado para criança, o gestual tem que ser um gestual que pertença ao universo da criança. Então ele não vai fazer um gestual adulto que não seja vinculado à ideia de mãe, pai, babá, professora, que é quem a criança tem como referência. Um gestual de um personagem, de uma figura aí, de uma pessoa que não faça parte do universo da criança, não vai criar vínculo com a criança, ela não vai identificar com aquele gestual. E ele fala do contrário também. Não adianta você fazer um gestual que não seja o perfil daquele público adulto que está no seu filme, ou que de repente você tenta resgatar uma memória, seja da infância, tal, mas de repente uma infância tão perdida, que ele até fala, a partir do momento que você lembra, né, que a memória começa a ser construída, vale a pena você resgatar aqueles gestos. Mas ele dá um exemplo de você resgatar o gesto de uma criança de 1 mês de idade. O espectador não vai identificar. A não ser que seja um pai e mãe que tenham tido um filho recentemente. Caso contrário, não há vínculo, porque é uma memória que está perdida para o espectador. Talvez esteja no inconsciente, mas naquele instante do filme o espectador não vai acionar aquela memória. Né? Então eu até me lembro muito da ideia de desenho animado, né? Que os desenhistas buscam pessoas, atores ali para gestuarem, desenvolverem gestos e olhando as pessoas, os desenhistas começam a fazer os movimentos que vão ali no quadro a quadro da animação. E eu lembro de uma frase muito importante do Walt Disney, que ele fala para os 9 desenhistas clássicos da Disney: vocês não vão desenhar o movimento da bailarina, mas o gesto da bailarina. O Walt Disney já trazia isso, ele já tinha essa ideia da importância do gesto. Né? Eu trouxe uma frase aqui do Benjamin, antes de eu entrar na ideia de ethos, fazer e ilusão gestual, eu vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente, que é, por mais que conheçamos o modo de andar das pessoas e seus traços mais gerais, nada sabemos do seu comportamento na fração de segundos em que dão um passo. Embora nos sejam familiares, grosso modo, os gestos de pegar um isqueiro ou uma colher, pouco sabemos do contato real entre a mão e o metal, para não mencionar como nossos diferentes estados de espírito são capazes de mudar esse contato. Aqui intervém a câmera e seus acessórios, subindo e descendo, cortes e closes, sequências longas ou rápidas, ampliações e reduções. Ela nos abre pela primeira vez o inconsciente óptico, do mesmo modo que a psicanálise nos revelou a experiência do inconsciente funcional. E aí eu acho interessante essa ideia de que a gente realmente não sabe o instante do gesto. Né?
A gente sabe a ação, que é o começo, meio e fim. A ação de pegar a colher, a ação de manusear o isqueiro. Mas o instante, visualmente, a gente não tem esse instante. O nosso olho não nos permite, na nossa visão, não nos permite ver o instante, congelar o instante. Mas a câmera permite, o cinema permite esse instante ser ressaltado, ser ampliado. E é ele que vai, segundo o Benjamin, gerar então essa ideia de gesto. Né? É ele que vai mostrar como é o gesto. Como é o gesto de pegar o isqueiro? Você só vai ver à medida que você amplia o tempo, dilata o tempo da ação para poder ver o passo a passo de como é manusear o isqueiro, manusear a colher. Eu gostaria agora de passar um trecho de um filme. Pode ser o do Indiana Jones. Essa cena ela ficou marcada no cinema, né? Eu fui buscar no livro do Roger Ebert, A Magia do Cinema. Quem é da área de cinema já deve ter lido ou ouvido falar bastante do Roger Ebert, ou visto os vídeos dele, que agora tem vários circulando pela internet. E ele cita, entre as 100 cenas mais famosas do cinema, ele cita em terceiro lugar essa cena do Indiana Jones. Que, segundo várias e várias pesquisas que ele fez com o público, essa era a cena que o público mais lembrava no cinema quando ele pedia qual é a cena que você mais lembra do cinema, e o público, de modo geral, chegou nessa cena. Né? E é uma cena que talvez ela tenha ficado na memória pelo lado cômico dela, né? Esse lado da surpresa, da brincadeira aí que ele faz, né? A sátira que ele faz com a ideia do cara manuseando a faca, né? Resolveu facinho, né? Cata a arma, dá um tiro e pronto, né? Já resolveu a situação, não precisa enfrentar o cara com outra faca ou de outra maneira, né? E a gente vê, né, que é totalmente gestual, né? Você vê que não tem um diálogo. A música reforça o gesto, né? Porque ela dá uma tensão, mas totalmente o gesto dele que disse tudo, né? Pegou a revólver, deu o tiro e olhou, deu aquela olhadinha dele com aquele sorriso Harrison Ford dele, né? E resolveu tudo, né? Então, foi um gesto que ficou na memória, né? A ideia de foi uma ação, né? Mas teve um diferencial ali que chamou a atenção, né? E aí eu digo que nessa cena a gente viu foi a pausa, né? Porque ele tem toda aquela corrida dele, ele vai até ali, tem uma carrocinha ali, ele sobe, olha, tal, vem, aí os caras cercam ele, aí tem um cara com a espada ali, com o facão ali, e de repente ele puxa a arma, e parece que dá uma pausa, todo mundo para, dá aquele tempo, né? Dá aquela respirada, a própria música dá uma suspensão ali, entra o tiro e aí volta a correria, né? Então tem esse instante de pausa ali que gera a ideia da suspensão. O Willem Flusser, né, a ideia que eu estava falando do abismo, né, o hiato entre espectador e filme, ele vai resgatar a ideia do gesto como movimentos pelos quais se manifesta uma maneira de estar no mundo. Então, uma ideia de que o gesto ele traz essa memória corporal, e a memória corporal nada mais é do que a memória que faz com que o espectador se sinta presente, né? Está presente no filme, está presente no mundo. Ele fala muito da ideia de que o gesto representa uma cultura. E a partir do momento que o gesto representa uma cultura, ele representa o modo de ser e estar no mundo, né? E essa ideia de cultura que também é importante a gente ressaltar quando a gente fala em cinema, né? Por quê? Porque quando a gente vai pensar ali qual é o público, se eu tenho que fazer um gesto direcionado ao meu público, eu tenho que pensar qual é o social, o econômico, o político, o religioso
qualquer que seja o modo cultural desse público. Então tem que pensar nesse modo cultural do público para poder situar esse público ao filme. Né? E aí até coloquei uma foto do Flusser, ele dava palestra, dava aula, essa é uma foto dele numa conferência. Todas as palestras, aulas e conferências, 100% gestual. E ele se fez entender a partir do gesto. Aí falar um pouquinho do Ágabo. Até coloquei ali está vivo, porque geralmente quando a gente cita filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e afins, a gente costuma citar caras que já estão no além, né? Mas é interessante que o Ágabo, inclusive, recentemente, faz umas 3 ou 4 semanas, saiu um artigo novo dele e falando sobre memória corporal. E ele criticando a ideia da perda da memória corporal com as novas tecnologias, né? Como que a tecnologia está resgatando o técnico e deixando de lado o corporal, né? Então ele estava criticando essa ideia do cinema 3D, 4D, 5D, que não resgata no espectador uma memória corporal, mas só uma sensação, né? E aí ele vai falar sobre a diferença entre gesto e imagem. Não diria até que uma diferença, né? Eu coloquei até um versos ali, pensando que você pode ser uma multiplicação, né? O gesto pode multiplicar a imagem pode multiplicar o gesto. Então essa é a ideia de gesto se opor à imagem, mas ao mesmo tempo o gesto como potencializador da imagem. Então o elemento do cinema é o gesto e não a imagem. Uma vez que se tem seu centro no gesto e não na imagem, o cinema pertence essencialmente à ordem da ética e da política, e não simplesmente àquela da estética. O gesto abre a esfera do ethos como a esfera mais própria do homem. E a ideia de ethos como cultura social. Né? Então essa ideia de resgatar novamente a cultura de quem está lá no filme, quem está lá assistindo o filme, quem vai se identificar com o filme. E a ideia de o elemento de cinema é o gesto e não a imagem, é pensar que assim, a gente lembra do gesto, a gente não lembra dos detalhes da imagem. Se eu perguntar aqui para vocês quem se lembra do grito da nossa personagem de Psicose, garanto que a maioria vai levantar a mão dizendo que se lembra do grito dela. Mas se eu perguntar quais eram os detalhes que estavam na cena, se tinha cortina na cena do grito, que detalhe que tinha na cortina, como era o formato da cortina, como era o formato do banheiro, se ela estava num box com banheira ou sem banheira e tudo mais, se tinha um sabonete no chão, não tinha, já são detalhes que pouco importam. Estão lá na imagem, estão compondo a imagem. Esteticamente, eles são importantes, mas não são eles que ficam na memória. Então, às vezes, até falo isso, né? O pessoal me pergunta muito, e houve um debate no Cine Clube de Barão Geraldo, que a gente tem organizado, o Cine Barão, sobre por que os filmes argentinos têm se destacado tanto, e várias pessoas vieram com essa pergunta, por que são melhores que os filmes brasileiros? E aí eu diria, talvez o que acontece é que o cinema argentino ele não fica se preocupando com detalhes da imagem. Mas você vê gesto, você assiste um filme argentino, você vê gesto. Fica na memória o gesto. O que o personagem faz, ele reflete aquilo que a gente está acostumado e que a gente vivencia, né? Então ele reflete o gesto que vai atingir o espectador. Ele não fica muito no conceito da imagem, ou então no diálogo, um diálogo extenso, né? Nunca pensé que me iba a enamorar de alguien como vos. Pero me pasó. A mí también. No. ¿No? A vos te pasó otra cosa. No.
te da más lástima? ¿No verme más o no haberla visto? ¡Álvaro! ¿Querés ver? A ideia então, de memória corporal é essa ideia de resgatar, então, os gestos que refletem no corpo, na memória que a gente tem com o nosso corpo. Aí é aquela ideia de como que era quando você era criança e empinava uma pipa. Aí você vai lá num filme que nem o Caçador de Pipas e consegue trazer esse gesto. Aí eu levantei esses dois tópicos que estão num artigo meu que vai ser publicado no segundo seminário de pesquisa em arte, cultura e linguagem da UFJF, que eu vou estar falando lá no final do mês agora. Então eu resgatei esses dois tópicos aí, que é o elemento representativo não é a estética da imagem. Talvez a forma da imagem, sua composição, mas o gesto que nela está embutido. E eu ressalto essa ideia da forma da imagem, porque o que forma a imagem é o gesto. Né? É o gesto que forma a imagem. Não basta uma sombra do personagem segurando a faca, mas o gesto com que ele segura a faca vai preceder toda a cena de psicose. Para elucidar o gesto como signo prevalecente da imagem, deixando a composição da imagem apenas como ferramenta técnica, basta observar quanto eternas e por que não em mesmo patamar de hierarquia cultural se encontram a Mona Lisa, que sustenta-se por regras clássicas da pintura renascentista, e Guernica, que rompe com as normas clássicas do desenho e da pintura. Então a ideia de que a gente não compara Mona Lisa com Guernica, a gente coloca as duas no patamar de obras de arte memoráveis. A gente fala em Guernica, fala em Mona Lisa, todo mundo tem a imagem na cabeça. E são duas imagens completamente distintas. Se a gente for ver uma, né, com as regras clássicas da pintura e a outra rompendo as regras. Então dessa forma a gente consegue ver que não é a maneira com que a estética é apresentada. Se for ver Mona Lisa esteticamente, no conceito de belo, talvez seja muito mais valorizada do que Guernica, que a pessoa vai olhar e falar, esse negócio feio, o desenho parece infantil, o traço não é muito legal, tem toda uma coisa meio suja, né? A imagem muito poluída de tantos objetos, mas as duas conseguem chegar no mesmo patamar, né? Então é a ideia de que realmente, porque você olha em Mona Lisa, você vê um gesto do olhar, você vê um gesto daquela mão que tem repouso, tem todo um gestual que atrai. E Guernica é totalmente gestual, né? É o cavalo dilacerado, é o cavaleiro ali, é isso aqui, é o toureiro, é isso, aquilo. Então é todo um gesto, né? Cada detalhe fragmentado está representando um gesto. E aí o Agamben resgata a ideia de fazer e agir. Também, mais uma vez, eu vou colocar, né, o fazer e agir não somente em oposição, mas também pensando que podem estar agregados, né? O fazer ali potencializando o agir e o agir potencializando o fazer. A diferença seria que o fazer, segundo Agamben, vem da poiesis, né? O ato de fazer é o ato da poiesis, que é o ato de pensar ao mesmo tempo de criar e de emocionar. E a praxis, que é o agir, é o ato de representar, de alguma forma, trazendo a poiesis, mas sem esse lado emotivo criativo. É o lado mais técnico da representação. E aí o Agamben ele coloca, né, que o fazer, que é o roteiro, vai de encontro com o agir, que é a interpretação corporal e os enquadramentos de câmera que vão ressaltar
interpretação corporal, né? E aí ele fala que para você ter um bom filme, né, uma cena que seja marcante no filme, ou que o filme como um todo seja marcante, é necessário que a prática e a ação, né, ou seja, o fazer e a ação, poieses e praxis, estejam no mesmo nível e estejam se dialogando, né? Ele fala até de alguns exemplos de filmes mais antigos, onde às vezes você tinha uma ação, você tinha um gesto e às vezes o gesto estava desconexo da ação. A pessoa estava no carro, ele dá muito exemplo daquelas clássicas cenas de carro com chroma key de fundo, que você vê que o carro parece que não pertence àquela rua, né? E a pessoa dirigindo o carro, conversando, o diálogo não tem a ver com a cena do carro é só um pretexto para passagem ali de um ambiente para outro, uma passagem de tempo. O diálogo é sobre um assunto que não tem a ver com o gestual que está lá, e às vezes acontece um acidente de carro, acontece alguma coisa e passa despercebido. Tipo, o acidente que deveria ser o clímax do filme, às vezes deixa de ser, porque o contexto que estava ali, de repente, não tinha a ver. E a interpretação corporal também não tinha a ver com a ideia do roteiro. Porque se o roteiro está falando, eles estão conversando sobre um determinado assunto, o ator vai interpretar aquilo que ele está dialogando. Ele não vai interpretar o acidente de carro que está acontecendo, porque ele está preso ao diálogo. Então ele interpreta o diálogo. E aí o acidente se perde. Ou o contrário, se ele engaja na ideia de que vai acontecer um acidente de carro e incorpora ao acidente de carro, ele deixa aquele diálogo de pano de fundo. E aí a gente vai cair no Walter Benjamin, quando ele vai falar um pouquinho sobre a ideia do que faz essa suspensão no filme, então, que traz para a gente, tecnicamente, a possibilidade de visualizar, vislumbrar o gesto. Por meio de grandes planos, do foco em detalhes no culto, nos objetos familiares e da investigação de ambientes comuns, graças à direção genial da câmera, o filme amplia a visão sobre as coerções que regem nosso cotidiano e é capaz de assegurar um campo de ação enorme e insuspeitável. Quando a gente não identifica, quando ele é um elemento estranho, e aí o Benjamin, eu uso o conceito de estranho, né? Estranho na ideia de estranhamento mesmo, porque a gente não consegue identificar-se com o objeto, por mais que a gente conheça o objeto, não há um vínculo com esse objeto. E o Benjamin usa a ideia de, em vez de ele falar no conceito de estranho, ele fala no incômodo. Eu diria que o estranho realmente incomoda, né? Ele usa essa ideia de objeto do incômodo. O incômodo é aquele objeto, tipo, está me incomodando, então eu vou deixar de lado. Não é um incômodo para o lado positivo, do tipo, está me incomodando e aquilo ficou na minha memória. Mas é um incômodo de repulsa. Ah, aquilo me incomoda, eu não vou ver. Do tipo você fazer um filme de terror, onde o cara com uma serra elétrica vai cortar a cabeça da pessoa, com um público que não consegue ver uma gota de sangue. E aí a pessoa vai fechar os olhos e não vai ver a cena, e a cena não vai ficar marcada para a pessoa, porque ela não viu a cena. Eu gostaria agora de colocar uma cena de filme. Vamos colocar agora o Tarzan. It can't get any worse, can it? Obviously it can. No! Oh! Stay back. Don't come in. Don't come any closer. Please, don't. What are you doing? No, please don't. That tickles. No, get off. Get off. It serves you right. Now just stay away from me, like a very good wild man. You stay. I'm warning you. My father won't take kindly to you. No, that's close enough. How dare you? What?
Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. Yes, thank you. It's a lovely heartbeat. It's very nice. It's very nice. Oh, thank you. I can't do a thing with it in this humidity, though. You do speak. And all this time I thought you were just a big, wild, quiet, silent person thing. Why didn't you tell me? I mean, I must say I'm rather curious as to who you are. I mean, I'd love to. Tarzan. 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 Oh, I see. Oh, I see. Tarzan. Oh, I see. No. I'm Jane. No. I'm Jane. No. Jane. Tarzan. Jane. Jane. Exactly. Clayton. Clayton. Extraordinary. Please, can you take me to my camp? Yes, Clayton. Wonderful. Can't we walk? We walk! Totalmente o diálogo do Tarzan é um diálogo gestual, né? Ele não, praticamente vai falar no finalzinho ali com ela, como uma espécie de identificação, mas a identificação maior que ele faz é o próprio gesto, né? É o gesto do olhar, é o gesto do corporal dele, né? Que a gente vê ali, identifica de alguma forma, né? É o gesto da mão ali, que ele vai identificar com a mão dela. E falar um pouquinho então da ilusão gestual. Diferente do que a gente viu agora no Tarzan, né? No Tarzan a gente identifica cada um dos gestos, né? Eu falo que essa cena do Tarzan foi uma sucessão de pausas. É uma pausa atrás de uma pausa, né? Você tem o tempo para você ver o olhar dele quando ela assusta, tem o tempo do gestual do corpo dela, de cai e não cai, e aí ele vai lá e empurra ela. O gesto da mão, o próprio anteceder da mão ali, que é o gesto de tirar a luva. Você tem todos os gestos pontuados, né? Uma sequência de pausas ali. Dá para você, se estiver assistindo o filme, pegar o controle ali, play, pause ali, você clica no pause e você consegue pausar certinho a cada momento, né? Você vê que ele dá o tempo adequado ali para. E a ilusão gestual é um termo que eu propus utilizar, né? Que a ilusão gestual tem como analogia com a ilusão óptica, porém não se limita à imagem, incluindo assim a ideia de corpo sensível, sensações e etos, né? Essa coisa da cultura também, né? Então, o que é a ilusão gestual? A ilusão gestual é aquela ideia de que a própria ideia de corpo e de cultura nos faz, às vezes, criar uma sensação de imagem, né? A gente, às vezes, vê uma cena no filme e associa o personagem que está fazendo um gesto de tal objeto, de tal animal, no caso do Tarzan. Tarzan não seria uma ilustração muito ampla disso, né? Porque o filme a gente já sabe que é a história de um ser humano que vai ser criado pelos macacos. Mas, olhando só essa cena, a gente já viu o gesto dele ali que nos lembra um macaco, né? Então, são esses gestos que não tem um objeto de referência, mas a referência que a gente tem pelas nossas próprias sensações, a própria memória corporal e pelo que a gente tem de associação cultural, pelo nosso conhecimento, a gente faz essa ponte, né? Faz essa referência ao gesto que está no filme. Então, eu vou colocar daqui a pouco o Psicose, só para antecipar. O Psicose tem a sequência toda, depois eu vou comentar com vocês. Deixa
eu acho que eu já vou comentar aqui. O Psicose, ele vai ter uma sequência que vai começar com a personagem nossa tirando a sua vestimenta, indo em direção ao banheiro. Ela está num quarto de hotel, do Bates Motel, né? Ela está indo em direção ao banheiro. Tem todo um contexto de planos detalhes dela abrindo a cortina, pega ali, ajusta a água, close do chuveiro, a água cai. E aí você tem um plano de uma sombra de um personagem entrando com uma faca. Tem toda uma sequência de detalhes. Em momento algum, o filme mostra a faca cortando o corpo dela. Você vê a faca aproximar do corpo, você vê o rosto dela, você vê o ralo, você vê a água caindo, o sangue escorrendo, mas a faca adentrando no corpo dela não existe esse instante. O Hitchcock, ele evitou de colocar esse instante justamente porque ele estava fazendo um filme de baixo orçamento, é o filme de menor orçamento dele. Ele fez com a equipe que trabalhava com ele no programa de televisão dele e não com a equipe de cinema. Era uma equipe reduzida. Essa cena ele filma com um câmera, um iluminador, ele dirigindo a atriz e o ator que está segurando a faca. Só. Não tem mais ninguém em cena. E com essa equipe reduzida ele fez essa cena. Ele preferiu não ter muitos detalhes da faca rasgando, porque ele queria trabalhar justamente a subjetividade. E aí que eu falo da ilusão gestual, é justamente isso subjetivo, né? A gente termina de ver o filme, ou já viu o filme faz muito tempo, a gente vai relembrar do filme, a gente tem a sensação de que a faca, que a gente viu a faca cortando. A mesma coisa do tubarão, que as pessoas juram que o filme todo elas veem o tubarão. O tubarão ele aparece em 4 minutos e 27 segundos de filme. É só a música e o plano de câmera sugestionando ali o ponto de vista do tubarão, sugestionando o ataque do tubarão. Mas o público tem certeza de que viu o tubarão em cena. Aí tem umas referências bibliográficas que eu utilizei para essa palestra. Eu separei uma outra frase do Flusser, está no livro dele Naturalmente, onde ele faz vários ensaios poéticos sobre a ideia de natureza, gesto, corpo, ser humano, várias temáticas. E ele usa o conceito, ele faz um capítulo sobre chuva, e ele usa a chuva para explicar a ideia de abismo, a ideia de pausa e a ideia de gesto, a partir do simbolismo da chuva. Então, cultura não é questão de chuva, seja controlado e programado ou não, mas é questão da sensação que provoca nos que a observam pela janela. Em outros termos, se observa a chuva pela janela, vejo que a única justificativa de engajamento em cultura é aumentar o terreno da liberdade, aumentar a sala a partir da qual observo a chuva. A chuva ensina que a dignidade humana não se resume na luta contra a natureza,
há entre natureza e cultura, entre chuva e sala, uma região eticamente neutra, mas potencialmente perigosa, a região da programação isenta de valores. E aí é onde ele descreve a ideia, então, de pausa, né? De abismo e do próprio gesto, né? O gesto de observar a chuva não é apenas a chuva na janela, mas é a maneira com que a gente observa a chuva. E aí, de fundo, eu coloquei a imagem da Catherine Deneuve, Belle de Jour, né? Bela da Tarde, filme do Buñuel, e onde assim, a expressão dela, o modo com que ela olha pela janela, diz muito mais do que simplesmente uma chuva batendo na janela, né? O Buñuel até ele comenta, né, que quando ele fez tanto Belle de Jour como alguns outros filmes dele, ele comenta muito do Viridiana e comenta um pouco do Idade do Ouro, que foi onde ele teve os primeiros insights. Já tinha tido em Cão Andaluz, mas como Cão Andaluz era muito experimental ainda, ele considera que ele estava mais maduro na Idade do Ouro. E eu diria que alguns filmes, até da época dele de cinema mexicano, ele também resgatou um pouco essa ideia de que ele fala muito sobre que ele não filmava a chuva, ele não filmava o sol, ele não filmava o vento. Ele filmava o gesto da pessoa que olha para a chuva, o gesto da pessoa que olha o sol, o gesto da pessoa que se protege do vento. Então ele comenta que essa cena foi proposta para ele pelo diretor de câmera dele, a filmar de dentro para fora com um plano de ombro, né? A câmera estaria sobre os ombros da Catherine, filmando de trás, por trás dela, e ela vendo a chuva, e aí teria até um raio naquele momento que daria aquele clarão da imagem, escurece, clareia, brincaria todo com essa ideia da própria chuva. Ele propôs fazer o plano contrário, colocar a câmera do lado de fora e deixar o olhar dela. E a atriz tão magnífica, né, que ao invés de fazer o que toda personagem faz, brincar com a gota que está caindo, apoiar a mão por inteiro, não, ela faz um semi-apoio, né, na janela, mostrando toda a indiferença da personagem, né? Ela consegue trazer tudo que o filme, ao longo do filme, foi acontecendo, ela consegue expressar em um único gesto, né? Então, como que o gesto reforça, né, o olhar dela. Ela não está olhando para a câmera, ela não está olhando para o espectador, né? Ela está num olhar vago ali, né? Você vê que é um olhar vago, você percebe que o olhar dela está vazio, né? Ela está pensando em alguma outra coisa, mas não naquilo que está acontecendo naquele momento. Vamos ver agora a cena do... Pode ser a cena do Eu, Robô? These robots are not susceptible to intimidation. I guess if you didn't, we wouldn't trust them. These robots are USR property. Not me. These things are just lights and clockwork. Crazy. Let me ask you something, Doc. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am. Gotcha. Get the hell out of here! Detective! Nesse filme, na história, para quem não conhece, né, só em poucas palavras ali, o detetive, interpretado pelo Will Smith, está investigando um crime que aconteceu e eles supõem que o assassino seja um androide. Os robôs nessa história são todos construídos por uma empresa, todos saem iguais. Importante ressaltar a ideia de que eles saem todos iguais, todos fabricados em série,
E todos têm que seguir 3 normas básicas que são destinadas aos robôs, as 3 regras da robótica, e eles têm que obedecer e servir aos humanos. E ele desconfia que o robô está matando. Então, esse robô não está obedecendo às normas, às regras básicas da robótica, não está obedecendo aos humanos. Ele não está lá para servir aos humanos, porque ele está matando o humano. Então, ninguém acredita nele, mas ele quer provar que esse robô... E o importante na cena aqui é que o robô, é aquela hora que... Até então, o robô fugir pode ser uma falha mecânica do robô, pode ser um vírus que está no robô e tudo mais. Mas o diretor do filme, quando ele fez a adaptação desse conto, ele foi genial em colocar aquele detalhe do robô parado e olhar para o lado. Mostrar que, tipo assim, o robô ele é diferente dos outros. Os outros podem fugir, podem correr, pode o que for. Ele tem gesto. E se ele tem gesto, então ele tem a ideia do livre-arbítrio. Ele pensa por ele. Ele tem gestos próprios. Por mais que sejam gestos humanos, que é para que o espectador se identifique, eles são gestos que os outros robôs não têm. São gestos que só esse robô tem. Esse robô é chamado de Sony. Vai ter depois uma cena que ele vai olhar para o detetive e o detetive vai falar: você é um robô, não sei o que. Ele fala: não, eu sou o Sony. Eu tenho nome, eu tenho personalidade. E toda vez que ele aparece fazendo isso, ele mostra gestuais diferenciando ele dos outros. Então essa ideia também de gesto como potencializador da diferença, né? Ele serve também para você destacar um personagem, destacar uma atitude, né? Vamos ver agora a cena do Planeta dos Macacos. Dad, are you okay? Yeah, I'm fine. Stop! You stop right now! Hey! Hey! Get out of there! Get out of the car! What the hell are you doing? Get out of my car! I said, get out of my car! Answer the damn question! What were you doing? I have a car just... Okay, just you know, outside it's with not my obviously. car. Okay, that's it. I'm done. I'm done. The police can No, handle no, this. no, there's nobody here. You stay right there. You are going nowhere, mister. You or your son are going to live. I sure as hell not going to. This is your problem. You make a mess. Look at the two of you. I'm not going... You stay right there.
Não importa qual é o carro que está ali batendo, não importa aonde que está acontecendo a cena, quem que está no plano de fundo da cena. O que importa é o gesto do personagem principal ali. Né? Só antes da gente abrir para as perguntas, eu acho que vou colocar mais uma cena que eu... Só para a gente fechar. Podemos fechar com 2 filmes. Vamos fechar primeiro com Witness. Yeah. Oh, I know her. Here's your files. So, Kev, Mom had something that she wanted to tell you. I wanted to thank you for calling the ambulance. And? And I was concerned that you might be feeling responsible. Why's that? Because you were supposed to be looking after her. We just don't want you to blame yourself. No, I don't. I mean, I never said I did. She's gonna need a glass eye, Kevin. So, we would appreciate you looking out for her and any name calling. You don't really remember being a kid much, do you, Dad? Celia's just gonna have to suck it up. I thought you didn't like those. Well, they're what do you call it? An acquired taste. No primeiro, a testemunha, né, o Witness, a gente vê o garoto, ele presenciou um crime, né, e ali ele está identificando quem é o assassino do crime, né, ele conseguiu viu a imagem ali do policial condecorado que é o assassino. Não tem um diálogo, a fala do policial ali, do Harrison Ford no telefone, também não está oculta pela trilha e basta pra gente entender tudo, né? O olhar do menino, olhar pra foto, olhar pra ele, o dedo que o menino aponta, ele abaixa, já diz, tipo, ó, não conta pra ninguém. E nesse segundo, precisamos falar de Kevin. Um filme que, assim, por sinal, eu acho ele até mais interessante do que o livro, por questões que o filme resgatou alguns dados da história verídica que aconteceu, que o livro ocultou para fazer um romance, deixar mais, né, um caráter de romance. Né? E uma coisa interessante é que
diretor do filme trabalhou exclusivamente com gestos, né? O filme resgatou muito do gestual dos personagens, né? E aqui, essa cena, a cena anterior, a cena que antecede essa, a irmã do Kevin tá em casa, só ela e o Kevin, a mãe manda o Kevin cuidar da irmã, o Kevin já tá, desde a infância dele, ele já apresenta seus traços psicopáticos, e aqui ele tá cuidando da irmã, como psicopata, ele vai judiar da irmã, né? Vai fazer alguma coisa para maltratar a irmã, porque ele não quer cuidar da irmã, né? Então ele provoca um acidente onde a irmã perde um olho. E aí tem esse gestual dele brincando, comendo uma lixia ali que ele abre e come como se fosse o olho da irmã, né? Então também esse uso gestual com referências simbólicas, né? Simbolismo que dá para fazer com o gesto do personagem, refletindo sobre alguma outra atitude que teve durante a trama, né? Então pouco importa o que o pai e a mãe estão falando com ele. A imagem ali é o que está mostrando, tipo, ele está saboreando o ato psicopático que ele cometeu, né? Então o próprio gesto ali e o enquadramento de câmera ali foi perfeito, né? Fez um close na boca dele comendo, até espirrando o líquido ali. Então todo uma pausa ali, né? Uma suspensão da cena que dá tempo pra gente ver aquele gesto. Bom, a gente agradece então, Igor, pela fala tão instigante.